hoje no Cultura e Saber eu recebo o escritor e historiador Denilson Costa. Seja bem-vindo. Gratidão fazer parte ainda, somar um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho das suas obras. São 3 livros que você escreveu solo, né? Mas tem outros em coparticipação. Conta um pouco pra gente. Na verdade, quando se fala do livro, né? O livro é como um filho, né? Ele vem constantemente, é você falar no imaginário, né? E pela questão racial, né, as temáticas raciais, muitas vezes as pessoas acham assim, por ser professor de história tem que se abordar somente um determinado assunto, né? Então, alguns livros anteriores, ele não tem essa tema voltado à questão racial, tem a questão de suspense, mas simplesmente é coautor de vários outros livros, né? Então eu tenho Negro em Relações Éticas Raciais, porque as pessoas falam assim, éticos raciais, né, professor? Sim, mas eu preciso falar de ética, eu preciso falar de respeito, eu preciso falar de personalidade. Então primeiro é mais uma cartilha, né, voltado a esse assunto, né. Então tem outros livros também voltando. Mas o que é mais interessante é o livro que está saindo do forno agora, né, O Brasil Tem Cor e o Racismo Disfarçado, né, que foi, eu posso dizer assim, que foi um esqueleto montado, né, porque vai vendo várias etapas, eh, de pessoas falando, narrando situações assim, poxa, aonde está o racismo? Para alguns não existe racismo, para outros existe racismo, né? O racismo é totalmente separado e o livro ele conta isso, né? Então, aí você coloca essa questão da literatura, da escrita de uma forma assim, mostrar o sentimento, né? Hoje o que mais aborda hoje são escritores que eram totalmente invisíveis no passado, né? Praticamente o negro invisível, apesar que o primeiro da Academia Brasileira de Letras é o negro, né? E há pouco tempo temos a primeira também mulher negra hoje na Academia de Letras. E isso me impulsionou, né? Hoje eu sou membro da Academia de Letras da cidade de Taubaté, né? Cadeira número 3. E isso é muito importante para mim, né? Um reconhecimento assim dentro da literatura e fazer algo diferente. E aí eu faço vários contos assim, né? Contos do dia a dia, de ir embora para casa, crônicas, eu gosto muito da crônica, né? De contos. E, e eu tô partindo mais para uma questão mais infantil, né? Eu acho que o próximo livro aí, ele tem uma pegada muito mais interessante com relação à questão infantil, né? Para falar do racismo, para falar de outras situações, né? Há pouco tempo eu fiz um conto, a vaca que engasgava, né? Porque todo mundo vê a vaca no pasto, mas uma hora ela vai engasgar, né? E aconteceu isso mesmo. Então, assim, é muito sutil. A literatura me leva, né? Me faz pensar um pouco mais, refletir, falar de saudade, falar de amor, falar de respeito, falar de resistência. Então é tudo isso. Como historiador, foi mais fácil escrever um livro ou quais foram as principais dificuldades que você teve? A dificuldade que tem é porque, eu digo assim, como historiador, né, somos uma academia que nunca se abordou essa questão dessa temática. Quando você fala dentro da educação da importância de falar de leis, precisou ter uma lei para falar a verdade do papel do negro no Brasil, é porque ainda temos um racismo aí estrutural, institucional em todos os sentidos, né. Então, isso leva você pensar assim: "Poxa, eu preciso escrever, eu preciso falar", né. Em todos os segmentos, todo sentido, né, do recreativo até o mais pesado. Isso não fala na academia. E o Brasil Tem Cor, esse Brasil de 56% da população negra,
É um Brasil que o racismo é disfarçado, que eu quero ser amigo do negro que joga bola comigo, mas eu não quero levar ele no meu casamento. O racismo que tem cor é quando você vê um massacre em determinados lugares e as pessoas acham, assim, que isso é besteira falar, porque foi útil. O útil é você levar educação, levar alimentação, levar respeito, né. E tudo isso vem mostrando no livro, né, ele vem mostrando, assim, que essa a saúde, ela tem cor no país, né, e essa educação tem cor e a segurança pública tem cor. Só que aí você vê, se narra a ideia desse branqueamento desde o início de república, porque o branqueamento ele vai mostrar assim: "Eu não quero voltar, eu não quero ter isso nas minhas origens", principalmente quando se coloca a questão de vem de uma família negra. E isso instigava isso muito em mim, né, porque eu sou de uma família, né, meu pai militar, né, minha mãe dona de casa, tudo certinho, um casal de negros. Mas a família da minha mãe, a avó dela era branca. E aí eu tentava entender um pouco mais isso, sabe. Eu sou da cidade de Lorena, nasci em Lorena, mas hoje, né, gosto muito da cidade. E a minha cidade era em Lorena era muito conhecido, só que, eu queria saber essa história da minha avó, o lado branco dela. E por que ela vai casar com um negro, o Armindo Batista, né. E isso aconteceu, né, ela casa, ela foge com ele, e casa dentro de uma cadeia. Então quando você fala que esse racismo, esse Brasil ele tem cor e um racismo disfarçado, são pequenos detalhes, né. São pequenos detalhes, assim, que você não está vendo um determinado, eu falo até mesmo que é uma geografia racial, né, porque você tem lugares para negros, lugares para branco. Então, poxa, se eu tenho uma população de 55, 54%, aonde está? Ou será ou é uma situação somente assim: "Ah, não, é o famoso mimimi". Então, instiga você a escrever, essa é a dificuldade que você encontra, né, porque poxa, isso eu vivenciei, não, eu visualizei, né, eu visualizo o racismo hoje, mas sentir o racismo, eu sinto sim para os meus pares. Né, porque quando eu falo dessa questão racial, eu estou falando num todo, em comunidade, numa questão coesa, e como historiador eu preciso resgatar mesmo. Eu tenho que resgatar, fatos importantes, que todas as leis no Brasil eram leis que não era para o povo negro. Desde a Constituição, né, em 25 de março de 1824, ela já mostrava muito bem o quê? Que precisa ter terras e negros. Quando eu tenho os movimentos emancipacionistas no Brasil, é a mesma situação, que eu não quero ter o negro, eu quero me beneficiar dele. E aí você vê um racismo estrutural aonde esse negro está como serviçal. Então o livro ele narra tudo isso, ele mostra dessa forma. Ele vai leva você a pensar assim, eh, o será e como resolver isso? Qual o objetivo disso? Né, por que que na educação tem que falar, por que que todo momento tem que falar? É porque é enraizado na nossa sociedade, no nosso país. Essa questão, do negro que você trouxe para os seus livros, ela está relacionada também com a sua história? Com situações em que você passou, que você vivenciou ou que os seus familiares vivenciaram e te falaram, ou foi ali um trabalho de pesquisa mesmo em outras obras? É que na verdade, olha só, ela é constante, Hum. né, porque às vezes você não participa diretamente, você indiretamente você participa dessa em atos raciais. A partir do momento que você sofre dentro da sua casa com determinada doença, principalmente que é diagnosticada, de etnia negra, você começa a ver: "Opa".
eu não tenho esse plano, eu não tenho essa saúde adequada para a minha saúde. Uhum. Né, exemplo que você vê quando se fala em pressão alta num país, colesterol e principalmente anemia falciforme, né, porque as pessoas falam acham assim que é o mesmo tratamento, mas ela tem uma genética negra. Então você vai começar a pesquisar, será que é um tratamento adequado ou ainda é disfarçado? Será que na educação, quando eu tenho ainda um negro não almejando destaque, é porque ainda é a questão racial que é enraizada em muitos? Se eu tenho um educador hoje que não consegue falar, principalmente de matriz africana, em uma sala de aula, é porque ele não conheceu a verdadeira história. Hum. Então você vê, assim, o livro ele vai pontuar determinada situação, bem sutil, né. Então tem alguns personagens dentro do livro que ele vai, eh, é o que aconteceu, é o que aconteceu. Mulher, crianças, né, e você precisa entender. Por exemplo, no passado, eh, pela incapacidade de conhecimento, muitas vezes o médico ele não tocava em pessoas negras, principalmente mulheres negras, e as pessoas acham que isso é normal. Quando você fala que cosmético no Brasil para mulher negra só vai acontecer no final do século XX, porque a base do cosmético para mulher negra era a base de chumbo no passado. Então ela passava o chumbo no cabelo e depois alisava para falar. E não houve patente, não Uhum. patenteou. Então essa trajetória que narra até o século XXI são trajetórias que precisam ser rompidas. E o livro está aí, né? Vários outros escritores negros eles estão apontando isso, né? A Bárbara, eh, Djamila, vários autores eles estão apontando dessa forma, porque está é nítido, é visto e precisa ser falado, precisa ser ouvido, precisa ser estudado. Só que a gente não, o negro ele não é um objeto de pesquisa. Sim. Porque às vezes as pessoas acham assim: "Eu quero pesquisar mas que cor como que é essa cor?", né, questiona. Não, o negro tem muito, o negro ele a cultura negra ela dentro da nossa nação, Brasil, ela mostra uma forma, assim, em todos os sentidos, dentro da matemática, da engenharia, da medicina, né, então o avanço foi muito grande. Então a gente tem que mostrar essa cor ela tem no Brasil. O que te motivou a escrever, a colocar tudo isso no papel, né, todos os questionamentos também que você traz? Sim, eu tive uma a minha vivência, né, minha avó não era, assim, uma pessoa que teve um contexto acadêmico, nada, mas ela tinha uma sabedoria muito imensa. E para o povo negro, a maior sabedoria é dos mais velhos, é o crioulo. É ele que conta a história, é ele que fala a benção, que você dá a benção. É ele que chega e fala assim pra você, assim: "Vem aqui que eu vou te dar um chazinho", né. E a minha avó, ela me inspirava muito, né, ela era aquela pessoa, assim, que eu chegava na casa dela, ela falava assim: "Você sabe que dia é hoje? Hoje aconteceu isso, a queda de Pastilha", e ela dava uma aula, Uhum. sem essa questão desse letramento. Ela estava além do tempo dela. Aham. E ela vivenciava isso, tanto é que ela falava, pelo fato da mãe dela ser branca e o pai negro, preto, ela fala assim: "Ah, eu aqui eu sou sangue de burro". Olha só como é que é, sangue de E burro. E aí eu falei assim: "Mas como assim, vó?". É que eu não mulato, ele vem do termo de mula. O mulato é um termo de é. mula. E a minha avó falava isso, eu falei assim: "Nossa, mas minha avó sabia muito com relação a isso. Eu preciso entender um pouco mais". Então era aquele período do café da tarde ou café da manhã, você sentava com ela para conversar, e ela contando histórias, ela contando os acontecimentos e proporcionando, falava assim: "Ó, é isso que acontece, determinado remédio é para isso". É o criou mesmo, sabe. E de uma sabedoria, assim, imensa, de paixão, né, de mostrar e falava assim: "Olha", uma pessoa que entendia de política, da questão social, as dificuldades.
uma pessoa simples. A literatura me deixa, quando eu estou mergulhado nela, ela é falar com outro mundo. É falar, às vezes as pessoas falam assim: "Mas a literatura é isso?" Ele é um portal, a literatura é um portal. É onde você abre, assim, um livro, você entra num outro portal. E tem dia que aquele portal, às vezes, está um pouco fechado, que você não consegue nem entender, às vezes. Já viu aquela situação que você lê e fala assim: não entendi". Aí você volta novamente para tentar Sim. entender. Ele é um portal. E isso eu aprendi com a minha avó, é uma pessoa que lia muito, mas, eh, como historiador levou a entender um pouquinho mais desse povo brasileiro. Não da forma que às vezes se coloca no livro de Gilberto Freire, né, Casagrande Senzala, mas isso é é o estupim praticamente para entender que o racismo ele é totalmente disfarçado. Hum. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouco mais do trabalho, então, de Denilson Costa, que é historiador e também um escritor. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Cultura e Saber, hoje com o escritor e historiador Denilson Costa, que fala com a gente sobre as temáticas que ele aborda em suas obras. Bom, vamos falar um pouquinho da sua infância? Como que você começou a esse prazer, né? Porque para chegar na escrita, você era um garoto que lia muito, como que era essa questão? É engraçado, sabe, quando a minha infância, porque eu morava numa questão, assim, meu pai militar, então era uma questão muito mais rígida, né, eu Uhum. morava numa vila militar, eh, a exigência era muito grande, né, pra nota, tudo, mas a imaginação, ela vem antes da escrita. Hum. Então você precisa entender que essa imaginação, ela é começar desde criança, os desejos, né, os desenhos, e isso proporcionava até mesmo a escrever. Só que aquela situação, assim, do pai ser muito rígido, ele falou assim: "Não, precisa escrever dessa forma, certo?", né, é mão no caderno, meu pai brincava assim: "Mão no caderno e tal", e eu falava assim: "Mas como assim? Então eu tenho que fazer de acordo com o que ele está pensando, falando". Isso foi de infância. Aí quando você começa a crescer, você começa a visualizar. Não fica somente na imaginação. Você visualiza e tenta colocar isso no papel. Então eu era uma criança, né, um adolescente que queria simplesmente romper as barreiras, né, porque antes tinha preocupação de você fazer o papel de carta para a namorada, né, então a namorada fazia uma coleção do papel de carta que às vezes você mandava, né, colocava perfuminho. Hoje já não tem mais, hoje tem o celular que ninguém entende, né, e vai e faz. E isso levava você a ser criativo, porque eu tenho a imaginação, visão e a criação. E aí você coloca isso num papel, você pontua isso, né. A gente tá num espaço aqui com uma casa afro, né, você tá escutando às vezes os bichinhos, né, vem macaquinho aqui dentro, e aí eu falo: "Ah, tem um macaquinho e tal, eu proporciono isso", e eu vou conversando com ele, e ele para, e ali eu escrevo um conto, né, uma crônica, e isso leva a isso desde criança mesmo. Porque não era o sítio de Pica-Pau Amarelo, né, apesar de termos o sítio de Pica-Pau Amarelo, mas era a brincadeira do quintal. É você brincar no quintal, você inventar isso, subir numa árvore no quintal e falar assim: "Poxa, hoje vamos brincar do quê?". Você inventar, você deslumbrar com isso. O quintal sempre foi algo, assim, muito importante na minha vida, né, eu gosto do quintal, apesar que hoje eu não tenho esse quintal, né, mas eu gostava muito do quintal. Quintal você ouve mais. Quando criança era assim, pra mim. Era onde você tinha até mesmo como refúgio, às vezes você não queria ficar dentro da sua casa, mas o quintal você ficava ali no cantinho, observando, criando. Isso é muito bom. E esses textos, né, que foram feitos ali ou na infância, adolescência,
Você chegava a mostrar para alguém ou não, era aquilo que você Mostrava, até vou mandar para vocês, sabe, porque eu tenho a primeira história, tá até meio amarelada, assim, sabe, Uhum. porque, escrevendo, assim, para minha mãe, né. "Oi mãe, te amo", essas coisas, é muito, assim, a da mulher, né, a mulher ela tem uma questão de guardar, o Hum. homem não guarda. E aí uns tempo atrás eu fui na casa da minha mãe, aí minha mãe falou assim: "Olha essa cartinha aqui". Pô, eu Uhum. fiquei encantado, Aham. né, porque ali foi um incentivo, né. Até mesmo os professores, eles levam você, o professor tem a peça fundamental de ponte, né, de dar uma questão, assim, de prumo, né, de alinhar você. Hum. E isso proporcionou muita coisa boa na minha vida, E as né. pessoas sempre elogiavam quando liam. Sempre, sempre sim, sempre elogiava. Porque a criação era uma brincadeira boba, sabe, Juliana? Sabe Uhum. aquela situação, até uma musiquinha boba você cria, né, depois que você casa, você cria música para filho, já notou? Uhum. Você cria: "Ai, essa batatinha quando nasce é porque um pai já falou isso no passado", né. Mas eu brincava com meus filhos, né, eu inventava algo, eu trazia, porque quando você cria e faz, você não distancia, você aproxima. Porque a literatura ele aproxima daquele portal, como eu falei para vocês no começo. É você aproximar constantemente, é você olhar e falar assim: "Puxa, eu quero algo próximo". A carta fazia isso. Você escrever a carta era simplesmente falar assim, sentimento. Às vezes demorava um pouco, você fica na ansiedade, né: "Poxa, será que vai chegar essa carta ou não vai chegar essa carta?". Aí como o ser humano começou a ficar mais frio. Ele começou a deixar essa questão da escrita, porque se deixou uma forma totalmente mais rápida. O rápido, ele atropela, né, hoje vivemos numa sociedade muito água, né, esse dia não vai voltar mais, essa hora não vai voltar mais, mas a carta ela marca, a escrita ela marca um período, tempo, né, então isso é muito importante. Hum. E daí depois a sua o seu desejo pela história, ele surgiu como também para você, a sua formação? Pelo fato da minha avó, Hum. pelo fato da minha avó. A minha avó era aquela pessoa que porque na nossa região aqui no Vale do Paraíba, tem a fábrica Presidente Vargas, que é uma cidade bem próxima daqui, que pertencia à cidade de Lorena, né, que é a Vila Vieira. Hoje é uma cidade chamada Piquete. Piquete, no estado de São Paulo, todo mundo centralizava dentro de uma fábrica Presidente Vargas, né, a famosa Imbel, era a fábrica da Força Federal. Até hoje é assim. E tudo centralizava ali, tudo centralizava em Piquete. Só que meus avós trabalhavam na fábrica. Então minha avó contava os casos da fábrica, contava a Revolução de 32 e além de tudo ela narrava, e ela falava assim: "Olha, aconteceu isso", e uma cabeça muito rápida, muito boa, porque ela amarrava uma situação de data. A tal data era assim, isso aconteceu dessa forma. E ela chegava na questão política, ela falava assim: "Ó, Getúlio Vargas fez isso". Tanto é que na casa da minha avó, olha só como é que era interessante, não só na casa da minha avó, mas lá na cidade de Piquete, ou aqui próximo ao Vale do Paraíba, aqui em Lorena, algumas cidades vizinhas de Piquete, muitas pessoas do passado tinham a foto de Getúlio Vargas na parede, deixava o Getúlio como aquela pessoa, assim, que salvou pelo fato de colocou a CLT, a Lei do Trabalho, né, a Constituição em 34, 37. E aí eu começava: "Puxa, minha avó tá falando de história, poxa vida, né". E aí eu peguei um pouquinho dela, né, que eu tenho uma facilidade muito grande, assim, de guardar fato, data, né, se você conversar, poxa, a Zumbi nasceu, como eu falei, né, a Zumbi nasceu lá em 1655, morreu em 1695. Você entendeu? Então você começa a trazer isso pra uma simplicidade que é minha avó. Aí eu chego na universidade. Então a universidade me dava simplesmente elementos fundamentais para entender um pouquinho dessa história. Então, só que aí eu questionava. Eu sempre questionava, porque eu questionava assim, poxa, não é falado
dessa forma. Os livros não é o livro que eu quero ter, né. Falava de Eric Hobsbawm, né, historiador, falava de alguns outros, né, voltado a algumas temáticas filosófica, teológica, mas e o negro, né. Então o livro hoje de escritores negros, eles têm que chegar hoje na universidade. Ele tem que ser, o livro de cabeceira mesmo de muitos, para você entender o racismo, para você entender isso. E isso proporcionou a história, para mim, na minha vida, né. E isso eu levo constantemente, né, quando eu dou palestra, fora, né, do estado ou fora até mesmo do país, para mostrar que a história ela resgata, ela tem uma necessidade muito grande de pontuar a sua própria identidade. Porque me questionava, às vezes, quando eu entrava numa sala de aula e falava para o aluno assim: "Você é da onde? Qual que é a sua genética? Quem é você?", né, porque é muito costume, assim, às vezes, do professor, né: "O que que você quer fazer, pá-pá-pá", porque eu pegava esse gancho e eu começava a questionar, principalmente da sua origem. "Ah, meu nome é família de tal, eu sou italiano, eu sou búlgaro, eu sou qualquer outra coisa menos um povo da África". E aquele que tinha todo o perfil, né, de negro ali, muitas vezes ele ficava com medo dentro da sala e falava assim: "Ah não, eu também sou dessa genética, mas Uhum. você é o quê?". Aí entra uma questão muito preocupante hoje, qual é a sua cor? "Ah, eu não sou preto, eu sou branco", né, o quesito essa cor que é lei hoje. Então esse processo dentro da história para minha vida ela é constante. Eu durmo, conto história, acordo contando história. A madrugada para mim é onde eu escrevo bastante, me chama para escrever. A escrita, o escritor, ele vive mais uma questão mais espiritual. As pessoas às vezes não entendem isso. Acha assim: "Ah não, mas é voltar", ele é totalmente espiritual. Você escuta, você vê, você ouve. Um escritor mesmo, ele mexe com ele. É a mesma coisa eu falar para você assim, eh, aqui eu tenho bolas e as bolas estão ali. Mas que bola que está ali que comunica com a outra? Ah, é a laranja. Então vamos contar a história da laranja. Mas aquela bola laranja, poderia ter um mundo de várias laranjas desse tamanho. É você contar: "Olha, eu observei, visualizei e contar, puxa, como seria uma laranja desse tamanho?". E aí você consegue contar e criar essa questão de conto. Quando você fala, que você é chamado então para escrever, o que que significa isso e o que te impulsiona, né, para a escrita? Olha, eh, isso eu tenho desde criança, Hum. e agora está mais apurado. Você viu que eu falei agora para você, isso sairia um conto. Uhum. A bola amarela que vocês estão vendo aqui, poderia ter um mundo de laranjas desse tamanho. Algo tá falando: "Poxa, que laranja linda, da cor do sol, da cor do vestido daquela menina". Isso é algo que vem de dentro. É tipo assim, são escolhas. A literatura, a escrita é tipo assim, eu acho que o papai do céu escolhe assim: "Ó, você vai falar, você vai escrever. Eu preciso que você escreva". E às vezes não é você mesmo que escreve, às vezes algo, né. Hoje você tem aí alguns desafios no meio tecnológico, né, que às vezes as pessoas acham assim que tudo é IA, ele contribui, mas ele não é tudo. A escrita ela move sentimento. Ela move totalmente sentimento. Você escuta pelo fato que você algo precisa escutar, você precisa sentir. Como eu falei dessa questão da vaquinha que engasgou, eu escrevi um conto mesmo da vaquinha que engasgou, porque eu estava indo embora a pé daqui. E aqui bem próximo tem várias é um campo, tem várias vacas. E aí eu escutei um barulho diferente, eu falei assim: "Ela engasgou". E eu fui embora pensando na vaquinha que engasgou.
E aí eu contava assim para ela que ela ficava totalmente iludida ali, engasgada, eu falei assim: "Ah, mas a minha avó ensinou uma coisa, que eu preciso contar algo para distrair". Então eu comecei a contar algo para a vaquinha. E eu falava assim: "Você já foi à Lua?". "Ah, Via Láctea". E ela começava a tentar, a mugir, até que um ponto ela ficou totalmente alegre, porque ela desafogou, ela acabou o engasgo dela. É um conto, Hum. é o dia a dia, é aquele sapato que você não usa mais e aquele sapato tá triste lá no armário e fala assim: "Puxa, você não quer mais. O que aconteceu?". É isso, é constantemente, é se falar de uma forma muito rápida, as coisas vêm muito rápida, e é isso que é o ser escritor, que eu nunca imaginei. Eu imaginei outra coisa na minha mente, um historiador, eu imaginava totalmente, mas existe uma questão divina, porque no mundo a gente precisa entender que a vida não é vertical, a vida ela é totalmente horizontal. O que você puder fazer para o próximo é algo vem a você, às vezes nem para você diretamente, vem para um filho, vem para alguém, mas é permanecer, não é troca, não é moeda de troca fazer algo para a pessoa, é fazer o bem constantemente. Hum. É fazer um bem, porque isso te enche de glória, de bênção. Porque quando você analisa a questão vertical, você fica totalmente isolada, você é fria. Se você mora num apartamento, você fala assim: "Poxa, eu falo com aquele vizinho que subiu o elevador comigo, mas não sei o nome dele". E é totalmente o efeito, ele é totalmente vertical, ele não é horizontal. E isso, um dos maiores alfabetos antigos do mundo é o alfabeto Benga. E o Benga, o alfabeto Benga, ele era uma questão totalmente geométrica na África. Então, um quadrado, uma reta, um ponto, um círculo. Mas Murra é aquele que dá vida, então você tem que agradecer todos os dias. Então ele fazia simplesmente uma referência a esse Murra, pontuava isso com algo importante, algo que possa ser sustento. Mas muitas vezes a imaginação levou ao contrário. Quando criança você ligava a televisão, tinha o Thundercats, né, aqueles negócios todinho, mas o Murra sempre foi o ruim, né. Ah, o Murra, ele era o ruim. Então quem que é o ruim da jogada? Tem que saber como você pinta esse mundo, Hum. né. Você tem então alguns livros de contos, né, tem contos na verdade, Tenho. eh, a parte quando você tem o seu livro que fala da questão, eh, racial, é numa vertente mais histórica ou são os contos ou Histórica, ela é mais tá. tem uma vertente histórica e social, bem social, é o dia a dia. Ele começa falando, o livro atual, ele começa falando do esse processo histórico no Brasil que foi gerado na violência, mas ainda permanece na violência. Uhum, Permanece. Vivemos uma sociedade ainda, por que violento? Porque ainda precisamos ter leis de respeito no Brasil. Então, algo aconteceu errado. Algo está acontecendo errado, né. Ninguém tem direito de matar o outro, mas tem poder para matar, né. Então, é um livro, assim, ele tem embasamento na história, né, ele inicia nessa história, mas ele tem os fatos sociais, né, desse disfarce mesmo, porque ainda temos, eh, como um doce, como alguns segredos, quando você faz um bolo e você vai no mercado, e quando você chega no mercado você fala assim: "Poxa, preciso comprar um trigo para fazer o bolo". E o trigo da marca, que muitas vezes a pessoa usa, é um trigo chamado Dona Benta, não é isso? uhum, sim. Mas a Dona Benta nunca foi para a cozinha, foi sempre a tia Anastácia. Isso é reconhecer a verdade. A história está aí, mas ela precisa ser contada a verdade. O livro ele conta dessa forma, que os tigres que temos aí, quem eram os tigres? É aquele que fazia o saneamento básico dentro de uma cidade. E a maior preocupação hoje, vivemos no século XXI, que muitos lugares ainda não tem saneamento básico, porque quem fazia esse saneamento básico era o negro.
Hum. Então você começa, é como um jogo de xadrez, você começa a entender, o livro leva você a entender determinados fatos. O porquê do calçado, porque o negro não calçava, ele era escravo porque não tinha calçado. O porquê dos valongos, como era vendido o negro, quem era isso, quem era aquilo. Não vou falar todo detalhe, senão a pessoa não confundir, né, mas é dessa forma, senhora. Uhum. E já tem algum outro livro, esse ainda, né, tá para ser lançado Vou fazer finalzinho 25 agora em novembro. de novembro, mas tem já algum livro Agora na cabeça ou sendo sim, preparado? sim, eu tenho bastante histórias infantis, Uhum. né, eu vou contar uma história infantil para você de um livro que tá para ser lançado na Angola e em Portugal, né, tanto é que o prefácio foi o John Bella que fez o prefácio de Angola, e é um livro chamado, assim, Argola da Angola, ele é um livro infantil. Por que a Argola da Angola? Porque a Argola da Angola, né, e aí a criança entende o quê? A galinha de Angola. E a galinha de Angola era totalmente pintadinha, fala de diversidade. Só que eu coloquei a família inteira no livro. Um livro infantil, fino e simples. Hum. Por quê? Porque eu precisava trabalhar a questão de diversidade. Então eu falo do meu pai, né? Então tem o galo, tem o pato, ou o tio que é o pato, que era o apelido. Eu coloco o apelido do meu pai. O meu pai tinha um apelido na cidade dele que eu morava, Piron. Então é o pato Piron. Eu tenho lá as minhas primas que tinham o apelido de Rubago, aí eu coloco no livro infantil, que é as 2 cabritinhas dentro do livro. Então você começa dessa imaginação que eu falei para você lá no passado, eu coloquei no livro infantil. Aquilo que eu vivenciava, aquela brincadeira, o Malago, né, o Malago eu fiz uma história da Casa Afro com relação ao macaquinho que vinha todo dia aqui, eu falei assim: "Nossa, Malago", e isso leva, porque eu trabalho com a diversidade e a questão contra o racismo. Então acho que é muito necessário, eu acho que provavelmente deve sair esse livro em fevereiro, alguma coisa assim, mas voltado mais para a educação, assim, antirracista, não somente isso, mas são livros, assim, infantis, para falar do cabelo, para falar da religiosidade, né, porque o racismo a criança não nasce racista, né, mas se você tiver uma família racista, eles se tornam racistas. Você acredita que com esse foco nas crianças também pode ajudar a ter essa educação antirracista, a entrar nos ambientes em que é o futuro para fazer uma diferença, né. Eu já conversei com algumas pessoas sobre essa questão do racismo e parece que é tão, tá tão dentro já das pessoas, já faz parte ali, muitas ações, principalmente dos adultos, né, que só uma mudança ali na infância, é como se com o passar das gerações isso fosse mudando, essa mentalidade fosse mudando. Você concorda com isso? Concordo, porque o que acontece? Quando eu falo, às vezes, em algumas reuniões, que o racismo, ele é uma ferida que não cicatrizou, é uma ferida aberta. São mágoas dolorosas, e isso é muito sério, porque o racismo você nota em pequenos atos. Por isso quando eu falo de uma questão no livro do racismo disfarçado, é um Brasil tem cor e o racismo disfarçado, é porque quando se fala de racismo no Brasil, quando você entende que a pessoa é racista, a primeira coisa que ela fala assim: "Ah, aqui no Brasil não, é lá nos Estados Unidos". Hum. Ou então quando você fala do racismo para a pessoa, é você olhar para ela e falar assim: "Qual é a sua cor?". E ela tem medo de falar a verdadeira cor. Hum. E isso vice-versa. Racismo, ele tem vários, reparte muito. Ele reparte aonde? Ele reparte, na questão do amor, né, às vezes a pessoa fala assim: "Poxa, mas por que que o negro ele tem uma mulher branca ou vice-versa? O amor ele não tem cor? O amor não tem cor". Mas aí você fala assim: "Mas eu preciso dar esse letramento a esse casal". Muitas mulheres negras não têm esse acesso, porque ela tem medo do outro, porque ela vê a questão de cor. Às vezes
nessa trajetória tudo, uma vez uma pessoa falou para mim assim: "Ah, professor, eu tenho vergonha de ir ao banheiro". Mas como assim, vergonha de ir ao banheiro? "É porque eu sou negro. Eu sou negro, então eu tenho medo de ir ao banheiro e as pessoas se eu estou numa festa que tem muitos brancos, eu acho assim que a se eu faço alguma coisa no banheiro, a sujeira é minha, sempre me". Esse "não" sempre foi colocado para o negro como barreira e como destruição. O "não" para o branco é totalmente diferente, é um obstáculo. E no obstáculo ele tenta voltar pelas classificações que ele sempre teve em mãos, mas para o negro sempre foi o quê? Uma certa barreira. O "não" muitas vezes ele desiste, ele não retorna, ele vai embora, ele vai embora. Então é muito doloroso. Então, o que precisamos entender dentro desse mundo é que o racismo às vezes eu fico pensando assim que esse racismo que as pessoas colocam, o negro, essa separação, é porque não conhece a verdadeira história mesmo. Um país que um oriental é tratado como branco, você vê que ele não conhece a verdadeira história mesmo, né. Então, a questão de um cabelo distanciar do outro, o tom de pele distanciar do outro, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de agir. Né, da culinária, mas todo mundo quer comer uma feijoada às vezes, mas quando você fala que a verdadeira feijoada tem que ter determinado elementos do porco, a pessoa fala assim: "Não, isso aí eu não quero, porque isso aí é coisa de preto", Hum. entendeu. Então, é é luta, é agradecer aos nossos ancestrais, é falar assim, o livro eu tenho que agradecer os nossos ancestrais. Tanto é que logo que você abre o livro, você tem uma imagem que até hoje as pessoas não rotulam como santa, que é Santa Anastácia. Hum. Você abriu o livro, você tem logo uma Santa Anastácia. Mas por que eu coloquei Santa Anastácia no livro? Porque a Santa Anastácia era a santinha lá que a minha avó, às vezes, assim, quando estava apertada, ela ia no oratório dela e falava assim, rezava para Santa Anastácia. Eu falei assim. "Hum". E as pessoas precisam entender que aquilo lá, aquele sofrimento que ela teve, foi um sofrimento muito intenso. Então é muito sério. Então é isso. Bom, quero agradecer a conversa hoje, então, com o Denilson Costa, que é escritor e também historiador, trouxe para a gente um pouco do trabalho dele e principalmente essa temática de luta Bastante. nas questões raciais. Obrigada. Gratidão. O programa Cultura e Saber fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp.